Muito obrigado. Agradeço a organização, o convite de Lamar. Está de parabéns, sempre é uma grande honra estar aqui, ainda mais podendo falar de um assunto que é apaixonante, que é o mundo do diagnóstico e inovação. E compartilho aqui o cumprimento com a mesa e os meus colegas. Próximo slide. A CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, ela representa o setor de diagnóstico in vitro e, obviamente, como tudo, não pode estar sozinha. E a gente acaba trabalhando dentro de um ecossistema com várias entidades aqui no Brasil, a ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, o próprio Instituto Ética Saúde, que promove ética e integridade para toda a cadeia de valor de saúde, com a academia, London School of Hygiene and Tropical Medicine, associações na América Latina e globais também, sempre procurando unir esforços para exatamente trazer cada vez mais inovação e acesso à saúde para todos. Como associados, nós temos quase 60 associados, representando 70% do mercado, e isso, obviamente, nos permite ter um conhecimento muito privilegiado. E esse conhecimento ele está compartilhado, e aqui eu trago duas obras. Uma é o Saúde 4.0, essa apresentação vai estar disponível, então vocês vão poder acessar. O Saúde 4.0 mostra o impacto da tecnologia da informação na cadeia de diagnóstico e dispositivos médicos. O próximo é o livro branco do diagnóstico laboratorial, que traz aí sim uma visão onde a gente procura ter o paciente como foco final, mas mostrando toda a integração com os demais atores. Sejam os profissionais de saúde, sejam as operadoras, sejam os prestadores, como os hospitais, o Bosco representando aqui o laboratório do Einstein, sejam vários outros que acabam nos ajudando a criar realmente um movimento muito positivo e que vai mostrar, no caso das tecnologias médicas, e aí para trazer só a dimensão, e aí parabéns a Meiruzi, são mais de 500 mil tecnologias médicas representadas por itens que vão desde aquilo que a gente usa no primeiro respiro ao último suspiro. Na verdade, pode ser um tomógrafo, pode ser um reagente de diagnóstico, um cotonete ou tantos outros. Na verdade, são tecnologias das mais diversas que a gente nem percebe e que nos promovem exatamente esse acesso privilegiado à saúde, monitorando, diagnosticando, ajudando em terapias assistivas das mais diferentes. Né? E esse ciclo de vida, ele tem que ser muito bem avaliado, não apenas para o diagnóstico, mas também para dispositivos médicos, e que a gente trouxe nessas obras, em ambas, um quadro que mostra muito bem como a gente acaba atuando, desde a pesquisa, desenvolvimento e inovação, primeiro grande elo, a questão da regulação, e aí, para a gente, de fato, é um privilégio ter uma agência reguladora do mais alto gabarito, como é hoje a Anvisa. Ela cresceu, amadureceu e a gente acabou contribuindo para isso, que é motivo de orgulho para todos, e nesse ambiente de regulação pré- e pós-mercado. Terceiro grande elo é a questão do acesso, e aí o acesso tanto via Conitec para o SUS, quanto pela ANS para o Sistema de Saúde Suplementar. E, finalmente, o quarto grande elo, que no nosso caso não pode ser deixado para trás, que é aquele dos profissionais que trabalham, como o Bosco aqui, por exemplo, e tantos outros, que nos ajudam a melhorar os processos através de sugestões, projetos de melhoria, e, na verdade, essa interação acaba sendo muito propícia para você integrar mudanças e inovações no próximo lote, no próximo desenvolvimento e principalmente hoje com tecnologia da informação. Esse ciclo de vida, ele trabalha muito com inovação incremental, muito mais do que disruptiva, e ciclos de 3 a 4 anos. É diferente de medicamentos que você trabalha com ciclos muito mais longos, né? E aí, o que a gente tem de perspectiva para a saúde? Trazendo esse olhar, obviamente, não posso deixar de falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da OMS. E aí, obviamente, a saúde é extremamente importante. A gente talvez não alcance a maioria dos objetivos em 2030, porém é importantíssimo tentar recuperar esse tempo perdido, né? 47% dos países hoje no mundo não têm acesso ou têm muito pouco acesso a diagnóstico. Infelizmente, isso é um problema. E isso foi analisado por uma publicação na Lancet e que traz exatamente a base para uma nova visão, inclusive da Organização Mundial da Saúde, para esse problema. No Brasil, especificamente, esse estudo do IPEA
ele trouxe alguns dados meio assustadores e que são exatamente um problema que a gente hoje está vivendo, que é a queda na expectativa da vida útil, na vida máxima do brasileiro, vida média. De 76,6 anos de expectativa de vida, a gente hoje está com 72,2. E por quê? Basicamente, a gente teve muitas pessoas que morreram durante o Covid, ou seja, pessoas em idade produtiva, ou muitos casais que deixaram de ter aquela gravidez planejada, postergaram. Isso vai trazer um impacto muito grande na economia, seja na questão previdenciária, seja na questão de população ativa, especificamente, que vai ter uma queda substancial nos próximos anos, próxima década. E a gente tem que olhar para isso, porque, como eu falei, 47% dos países não têm acesso a diagnóstico de forma adequada. Só que o problema é que 90% das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, ocorrem exatamente nesses países. Então, enquanto você não identifica, aquela população está invisível para o sistema. E eu não estou falando de África, estou falando de vários países, inclusive o Brasil. O Brasil, no caso de sífilis, por exemplo, hoje a gente vive uma verdadeira pandemia silenciosa. A gente tem prevalências altíssimas em determinados grupos, a ponto de ter 2 casos a cada 5 minutos. Tá? Então é um problema sério e que a gente tem que tomar algumas atitudes, de fato, para mudar isso. Mas o que está sendo feito? Eu falei que a OMS está trazendo novidades. Já há alguns anos ela traz o quê? Uma lista de diagnósticos essenciais. Essa lista de diagnósticos essenciais é um guia de referência para que os países, mundo afora, possam adotar no mínimo esses parâmetros para serem avaliados. E principalmente onde? Em atenção primária à saúde. O problema é tão grave, essa publicação, recomendo que vocês leiam, que é a tal que foi publicada no Lancet. Ela traz o quê? Dados assustadores, mostrando essa deficiência no diagnóstico e que promoveu, na Assembleia Geral da OMS, em maio desse ano, uma revolução exatamente no diagnóstico. Foi feita uma resolução para fortalecimento da capacidade de diagnóstico e que os países membros deveriam adotar uma série de medidas para exatamente evoluir nessa área. O Brasil tem feito algumas etapas que eu vou falar, mas o mundo inteiro tem que fazer o seu papel, enquanto a própria Organização Mundial da Saúde, por outro lado, vai apoiar e vai adotar uma série de medidas diferentes. Né? E aqui, o que a gente tem? Se vocês forem analisar, muita coisa já tem acontecido. Né? O fato é que o mundo vive em constante evolução, essa evolução ela traz muitas inovações e aquilo que era ficção hoje já é realidade. E realidade, inclusive, em dispositivos vestíveis, os wearables, ou até mesmo, por exemplo, o smartwatch, que você acaba adotando, pode ir para frente, o próximo, aí, você acaba adotando várias dessas ferramentas para monitoramento de fluidos, de vários dados biométricos, para finalmente chegar na evolução no setor de diagnóstico, que é o tema da nossa palestra hoje. Em diagnóstico, todos vocês viram o teste rápido. Quem não conhecia, conhece. Vocês provavelmente conseguem já explicar o que é um PCR, né, Bosco? Há 5 anos atrás, isso era inviável da gente pensar. Hoje, todo mundo sabe o que é um PCR. Pode não saber no detalhe, mas sabe para que serve e os conceitos básicos. E o fato é que hoje a gente tem não só aqueles dispositivos rápidos, o teste rápido imunocromatográfico, com alta tecnologia embarcada, com uma sensibilidade muito boa, como você tem algo que também era impensável, dispositivos para biologia molecular point of care, ou seja, equipamentos robustos que funcionam muito bem e que podem ser carregados onde o paciente está. E não só isso, como eles podem se integrar a verdadeiras redes de conexão e que trazem vários dados que nos ajudam. E dispositivos muito bem, por exemplo, esse é um de biologia molecular menor do que um tamanho de celular, só que ele se conecta ao próprio celular para transmitir dados e informações que são extremamente importantes. E para quê? Para ajudar, inclusive, na questão de vigilância epidemiológica. Verdadeiras redes de vigilância epidemiológica podem ser montadas não apenas com os equipamentos e sistemas dos grandes laboratórios, mas a partir da conexão de instrumentos pequenos conectados até por celular.
Então, a gente tem que repensar os modelos e ter essa abertura para reconhecer que muita coisa precisa ser feita, exatamente para se preparar para a próxima pandemia. A gente acabou tendo um susto muito grande, mas ele não vai ser o último, infelizmente. A gente tem que estar preparado para as próximas, e essa questão da interconectividade, da integração de dados, dados que podem, de fato, formar grandes redes que funcionam para alertar os gestores de saúde pública mundo afora, ela é mais do que essencial. E aqui no Brasil, o que a gente tem feito? E aí vale a pena, o próximo, mostrar que essa questão da atenção à saúde, ela parte não só dos laboratórios de referência, como ela acaba chegando até mesmo nos laboratórios de menor e médio porte, para finalmente chegar a vários modelos novos de atenção à saúde na atenção primária. E essa questão da atenção primária, a Anvisa assumiu um papel de discutir bravamente. A doutora Meiruza aqui, com toda a equipe da diretoria colegiada, está de parabéns. Discutiu durante quase 2 anos uma nova resolução para a área de análises clínicas, que acabou criando a possibilidade de novos espaços de testagem. E esses novos espaços de testagem, eles chegam exatamente em consonância, em convergência com o que a OMS está propondo para a atenção primária. E aí entram as farmácias, consultórios, clínicas, que podem fazer esse papel da triagem, ou seja, trazer esse indivíduo que até ontem não ia no laboratório, não ia no hospital, a não ser que estivesse morrendo, por medo, ignorância, por distância, vários os motivos. Mas o fato é que ele ia na farmácia. Ele podia ir num consultório eventualmente. E ali vira uma nova porta de entrada para o sistema e que vai ser acolhido por um profissional de saúde, farmacêutico, e vai ser referenciado para uma rede que hoje já existe e que pode dar andamento no tratamento adequado. Eu falei dos novos espaços, mas a gente tem, de fato, os espaços tradicionais, que são os laboratórios, centros de referência, e aí vale a pena a gente trazer o caso do câncer. Oncologia, e a gente, com o envelhecimento da população, vai ter, infelizmente, mais e mais casos acontecendo, assim como várias outras doenças crônicas não transmissíveis, ela precisa ter um olhar especial. E o diagnóstico consegue, e acho que o Dr. Bosco vai falar, sobre medicina personalizada, e consegue trazer muitos avanços no diagnóstico, inclusive de mutações específicas para diferentes pessoas. As pessoas que entram em tratamento, elas acabam muitas vezes, se for tardio, tendo que se expor à radiação, quimioterapia, radioterapia, e aí começam a precisar de outros dispositivos transcatéteres, catéter e vários outros problemas cardiovasculares, por exemplo, né, e que você pode precisar, o próximo, pode precisar. No caso da medicina personalizada, você tem da oncologia, você tem várias terapias que vão fazer efeito e que você vai ter que analisar a partir do diagnóstico e monitoramento daquele indivíduo. E aí entra exatamente uma solução personalizada para aquela pessoa. O que eu vou ter de efetivo como possível tratamento, né? E isso envolve drogas específicas, cada vez mais com alvos específicos para aquela terapia, e aí entra a combinação de medicamentos e diagnósticos, que podem fazer uma dobradinha excelente e acaba dando um resultado muito bom, próximo, trazendo resultados dos mais diversos. Eu trouxe um exemplo de um laboratório com vários tipos de painéis, e os painéis, eles saíram daquela opção de você identificar um gene específico para você ter uma combinação de vários genes diferentes e que você pode trazer exatamente isso em favor do próprio paciente para casos de grandes dúvidas poder chegar mais rapidamente. E aí trazendo inovação como, por exemplo, biópsia líquida, que é um dos melhores métodos até para se diagnosticar doenças mais difíceis e específicas. Alguns exemplos de soluções, até em NGS, que é o sequenciamento de próxima geração, que ajuda exatamente a você ter essa combinação de diferentes genes em um único painel. Ou seja, uma amostra, você consegue verificar vários tipos de cânceres diferentes em situações específicas. Vários painéis, soluções diferentes que o diagnóstico cada vez mais traz. Próximo.
E esse material, de novo, fica aqui à disposição de vocês, tanto para verificar quais são os testes que existem, germinativos, outras mutações, exemplos de estudos mostrando, aqui no caso de 900 pacientes, quais foram os diagnósticos feitos, os vários painéis aqui com os vários genes que hoje podem ser encontrados. E aí são painéis, às vezes, de 5, de 10, 50 genes ou até de 500. Então, tem as soluções diferentes para cada tipo de hipótese. Não apenas o diagnóstico, mas também equipamentos e dispositivos acabam passando por essa questão de inovação. E dentro desse conceito, a ABIS, eu sou atualmente também presidente da ABIS, que é a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, que faz parte do G6, que é uma iniciativa exatamente para promover estratégias de inovação aqui no território nacional. E o que a gente acaba sempre apresentando são soluções para integração dentro de cadeias globais, usando aquilo que a gente tem de diferencial. E, no caso, conhecimento em várias áreas, academia muito bem estruturada, pensamentos de pesquisadores extremamente habilidosos. E validação de alguns desses dispositivos acaba sendo essencial. E aí a gente traz a proposta de um laboratório especial dentro de uma APL, de uma área de incubação no estado de São Paulo, o próximo, exatamente para promover ainda mais o desenvolvimento de pesquisa, capacitação, de pessoas que vão poder depois se integrar a todo o sistema de saúde em áreas diferentes, e até mesmo chegando no radar de diagnóstico. Esse radar é uma inovação da CBDL que quer trazer não apenas a questão do monitoramento do horizonte tecnológico, o que está sendo desenvolvido em que país e como está dentro da questão regulatória, até, por exemplo, a questão do próprio monitoramento do que está sendo feito de diagnóstico em cada lugar do Brasil por georreferenciamento. A CBDL sabe quanto se produz, quanto se importa, quanto se vende, mas ninguém sabe exatamente onde está sendo feito cada diagnóstico. Então, o que a gente quer é ter esse mapeamento por georreferenciamento para dar duas grandes soluções. Uma para o gestor público, para ele poder tomar uma atitude quando necessário, em termos de política de saúde pública, e outra para a inovação, mostrando qual é a real demanda do mercado. É só de equipamentos super automatizados, integrados em grandes esteiras? Não. Naqueles vazios, provavelmente a gente precisa de uma solução mais robusta, menor, point of care e que vai trazer a mesma informação. Então, isso acaba sendo um dado muito importante, além de uma série de outras inovações que a gente vai poder trazer. E aí, para concluir, dentro do meu tempo, o que eu queria é exatamente mostrar que a gente precisa olhar esse novo ambiente, estar preparado para o século 22, tem que começar a falar de forma integrada com toda a cadeia de valor, e aí não só com as especialidades médicas para sentir o valor e a importância do diagnóstico de forma correta, com as operadoras e governo e fornecedores, tem que ter um entendimento melhor, os novos modelos de assistência, como que vão ser remunerados, a questão da tecnologia da informação, exatamente para trazer essa evolução de uma forma coordenada e organizada e olhando para o futuro, não só monitorando o que vem para efeito de regulação, no caso da Anvisa, Ministério, para a Conitec, a ANS, mas até para a gente mesmo saber que isso pode ser acessível e, obviamente, ganhando escala a um custo menor. Tem que olhar esse paciente invisível para tentar integrá-lo ao sistema e, finalmente, olhando esses novos modelos de uma forma atenta, responsável e buscando a sustentabilidade do nosso setor. É isso, muito obrigado a todos.